Seja Legal, com Malu Diogo. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Seja Legal, passando por aqui para alertá-los sobre alguns pontos importantes dessa semana, começando com os prazos, 15 de maio, último dia para envio do E-Social e FDRINF, fiquem atentos aí com relação a este prazo, que já é comum, para nós que somos da área, tá? Fica aí a dica. Esta semana saiu uma decisão do TST muito importante, até eu trouxe aqui um recurso de revista lá do TST do tema 125, não sei se vocês viram nas redes sociais, cuja tese firmada foi, vou ler. Para fins de garantia provisória de emprego prevista no artigo 118 da Lei 8.213, que é a Lei da Previdência, não é necessário o afastamento por período superior a 15 dias ou a percepção de auxílio-doença acidentário, desde que reconhecido, após a cessação do contrato de trabalho. O nexo causal ou concausal entre a doença ocupacional e as atividades desempenhadas no curso da relação de emprego. O que isso muda numa linguagem mais fácil? Fiquem atentos porque nós temos dois tipos de auxílio-doença. Auxílio-doença é o nome antigo, Hoje a gente fala auxílio por incapacidade laborativa, que é o acidentário e o previdenciário. Previdenciário, ele é relativo à doença que não tem nada a ver, com o trabalho da pessoa, certo? Então, quando a pessoa fica doente, tem que se afastar em decorrência de uma doença dela que não tem anexo causal ao trabalho, ela fica afastada pelo tempo necessário e quando ela volta, ela não tem a estabilidade do emprego. Quando é o acidentário, que é o auxílio-doença acidentário, e a pessoa deve se afastar, e essa doença foi motivada por alguma situação relativa ao trabalho, quando ela volta, todo mundo sabe, ela tem aquela estabilidade dos 12 meses. O que eu acabei de ler aqui é que foi convencionado pelo TST, e eu vou deixar o link disso aí embaixo para depois vocês darem uma pesquisada, uma estudada com calma, falando o seguinte, que agora não há mais a necessidade de afastamento previdenciário ou do atestado mínimo de 15 dias, para que quando a pessoa retorne de uma questão acidentária, a estabilidade seja concedida, do emprego. Então, se a pessoa tiver um afastamento inferior a isso, e mesmo que não tenha nenhum afastamento previdenciário, e ficar comprovado que aquele motivo da doença tem relação com o trabalho e pode ser considerado acidentário, dependendo da situação, a estabilidade já deve ser analisada, e concedida a partir daí, tá? Então, basicamente, o resumo dessa história é isso. Fiquem atentos aí, o que impacta na rotina de vocês, busquem se aperfeiçoar com relação a esse tema, busquem aí a orientação do departamento jurídico, verifiquem se essa tese aqui que foi julgada, esse tema 125, realmente já deve ser praticado aí na empresa, tá? Eu vou deixar o link aqui, como eu já disse, para vocês consultarem. Os empregados, falando agora um pouquinho de crédito ao trabalhador, os empregados que optaram pelo empréstimo consignado via carteira de trabalho digital estão recebendo uma mensagem falando que em decorrência do crédito ao trabalhador, que esses empregados consultem seu empregador para verificar se os empréstimos estão ok para desconto na próxima folha de pagamento, tá? Então, caso algum empregado procure vocês aí da empresa falando que recebeu alguma mensagem na carteira digital, é só um alerta do governo para que o empregado realmente se certifique de que todas as condições estão adequadas para que o desconto seja realizado no holerite referente competência maio, tá? Fiquem atentos com isso. E também falando ainda do crédito ao trabalhador, por último, eu já falei isso no último Seja Legal, mas não esqueçam de conferir a formatação do arquivo. Lembra que eu disse que o governo federal soltou uma nota informando que existia uma inconsistência no CPF, daqueles empregados que optaram pelo crédito ao trabalhador? Então, caso vocês tenham aí algum CPF no arquivo que vocês pegaram lá no Emprega Brasil, que não tenha 11 dígitos, há que se complementar com zeros à esquerda, no CPF do empregado para que isso seja processado. Fiquem atentos, lá na página do governo federal do crédito ao trabalhador existem informações complementares, tá? Fiquem atentos também que eu tenho visto nas redes sociais a notícia sobre aquela alteração dos trabalhos nos domingos e feriados para profissionais do comércio. Então, ela teve várias prorrogações, essa legislação teve várias prorrogações e a partir de 1º de julho, se não for prorrogado de novo,
há uma alteração com relação a esses trabalhadores do comércio, tá? À exceção dos feirantes, né, de feiras livres, aonde passa a constar o seguinte, que a partir de 1º de julho, para que empregados, né, aquelas empresas que são relacionadas ao comércio, para que eles trabalhem em domingos ou feriados, essa autorização tem que estar prevista em cláusula de convenção coletiva de trabalho. Tá? Fiquem atentos com relação a esse assunto que ele está começando a aparecer novamente na pauta. E por último, não deixem de conferir, como eu já venho falando, da natureza das rubricas da folha de pagamento. Essa semana várias pessoas me deixaram perguntas aqui na minha caixinha e uma delas que me chamou a atenção foi com referência a diferenças na folha de pagamento quando a natureza das rubricas estavam em desacordo com aquilo que o E-Social prevê lá na tabela 1010, tá? Então fiquem atentos aí. Toda rubrica tem uma natureza específica e tem a sua incidência relativa à Previdência, Fundo de Garantia, INSS e PIS, tá? Façam aí uma conferência para que vocês não tenham problema aí durante o fechamento da folha. Desejo a vocês, então, uma excelente semana. Até mais. GI Talks, RH na DR. Realização GIFO, tecnologia para RH. Acesse gi.com.br.